Oiê, tudo bem com vocês? Essa é a nossa oitava videoaula de um curso de introdução à robótica. Hoje nós estamos começando sobre programação, como que você faz para programar o seu robozinho. Então, o conteúdo de hoje é fluxograma e algoritmos. E primeiramente eu queria lembrá-los de que tem um quiz que eu estou enviando para que vocês possam responder a respeito do conteúdo de mecânica e de eletrônica, que nós já terminamos. E é importante você preencher esse quiz para receber o seu certificado de participação, tá bom? Então, sobre o fluxograma e algoritmos, antes eu queria explicar um pouquinho sobre lógica de programação. E eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, o que é lógica e depois o que é programação. Então, vamos lá. O exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo da batedeira. Eu gosto de usar batedeira em determinados momentos, em outros não. E eu vou dizer o porquê. Porque para você desmontar toda a batedeira e lavar aquelas pás ali, aquelas hélices, é mais complicado do que muitas vezes você lavar só o batedor manual. Então, se a massa é leve, eu uso da minha lógica. Se a massa é leve, eu uso o batedor manual. Se a massa é mais pesada, então eu uso a batedeira, mesmo sabendo que depois eu vou ter que lavar essas pás. Então, isso é usar de lógica, o que é mais fácil para aquela situação. Agora, sobre a programação, o que é programação? Vamos pensar agora na questão da programação de um casamento. Não sei se vocês já observaram que existe uma sequência de entrada para a cerimônia. Normalmente nós começamos com os convidados. Vem um, vem outro. Aí depois entra quem vai oficializar a cerimônia, que seria o padre, pastor ou o rabino. Em terceiro, aí entra o noivo. Claro que algumas culturas podem oscilar assim com relação a essa sequência, mas no geral é assim. Depois vem os padrinhos. Depois dos padrinhos estarem lá dentro, aí vem os pais dos noivos. Em seguida, os pajes e as daminhas, que são aquelas crianças que entram com a aliança, jogando as flores. E só depois de todos terem entrado é que chega a noiva. Então, a programação pode ser diferente em algumas culturas, mas no geral é essa programação que eles seguem. Então, agora vocês já entenderam basicamente o que é uma lógica de programação. É a otimização do tempo e a organização disso. Então, o que é lógica e o que é programação? É quando você facilita a realização de uma sequência. Analisando agora então a questão das redes sociais, elas também utilizam de lógica e de programação. Se você for analisar individualmente cada uma delas, elas podem se diferenciar pelos propósitos, mas elas precisam ter uma lógica para funcionar, para que possa ser melhor aproveitado o programa e o aplicativo, e também ele tem uma programação adequada para cada um. Agora eu vou pedir para vocês um desafio, que vocês escrevam a sequência com a qual você escova os seus dentes. Olha esse sapinho, como que ele faz para escovar os dentes? Então eu gostaria que vocês redigissem linha a linha. Qual é a sequência mais lógica para você escovar os dentes? Eu sei que atualmente você já faz isso automático, mas imagine que você tivesse que agora escrever para otimizar o tempo, seja o mais objetivo possível. Tudo bem? Eu vou ficar aguardando. Pode escrever no papel e tirar uma foto e me mandar pelo e-mail. O e-mail eu sempre deixo na descrição do vídeo, mas para aqueles que quiserem, é escricalrobotica2020@gmail.com, tá bom? Vou ficar aguardando. Agora nós vamos falar um pouco sobre algoritmos. O que seria o algoritmo? É uma sequência de instruções que utilizamos para resolver um ou vários problemas. Então eu coloquei um bolo ali, uma imagem de um bolo, porque hoje eu vou explicar para vocês como eu faria um bolo. Claro que explicando todo o processo, ou seja, a sequência de instruções, pode variar de como uma pessoa faz ou não, tudo bem? Então no início eu separo os ingredientes, pego a batedeira, coloco os ingredientes na batedeira. Depois de ligar a batedeira, eu deixo ela batendo por 5 minutos. Aí eu pego uma forma. Esse é o momento que alguns vão dizer assim, mas você nem vai untar? Não, vamos fazer de conta que eu não estou untando a forma, tá? Coloco a massa na forma. Depois disso eu levo ao forno, ligo o forno. Esse é outro momento que algumas pessoas fariam diferente. Elas já deixariam o forno ligado lá no início. Mas tudo bem.
ligo o forno, aguardo assar por 30 minutos e eu desligo o forno. E aí o resultado, fim, nós temos ali um bolo. Algumas pessoas podem fazer essas instruções diferente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então o algoritmo é uma sequência de instrução. Não quer dizer que a minha instrução possa ser fechada, talhada e dita assim, é só assim que pode ser feito. Não, você pode criar um algoritmo de uma sequência diferente da minha que obtenha o mesmo resultado. E aonde vai estar a diferença? Na lógica, em como você colocou a lógica para otimizar o tempo. Eu, por exemplo, poderia ter ligado o forno antes de tudo. E aí, então, enquanto eu estou no processo fazendo o bolo, o que acontece? Quando eu for colocar o bolo, o forno já vai estar quente e aí eu não vou precisar aguardar 30 minutos. Talvez eu aguarde no máximo uns 15, 20 minutos. Entenderam? Então, assim que funcionam os algoritmos. Agora nós vamos conversar um pouco sobre fluxograma. O fluxograma é uma demonstração sequencial das etapas do processo através de imagens de desenhos geométricos. Então é mais fácil para muitas pessoas visualizar um desenho, uma imagem, do que fazer uma leitura. Olha só então o que nós utilizamos para montar um fluxograma. Tem outras partes de um fluxograma, mas em geral a gente utiliza esse aqui, ó, é um círculo achatado. Nós utilizamos também um retângulo. Nós utilizamos um losango. Agora, como e quando utilizamos cada um deles para montar esse fluxograma? Normalmente, o círculo achatado nós usamos para o início ou para o fim. Já quando nós precisamos ter uma ação ou uma instrução da atividade que o robô vai fazer, nós colocamos isso dentro de um retângulo. E quando é uma tomada de decisão? A tomada de decisão normalmente é quando o robô precisa decidir entre continuar e parar, entre virar para um lado e para o outro. Com esses 4 itens a gente já consegue desenvolver um fluxograma bem interessante, apesar de haver outras imagens de desenhos geométricos para serem colocados no fluxograma, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como seria isso na prática com o robô. Vamos imaginar que esse carrinho que eu tenho ali sobre a mesa, ele fosse um robô, ou seja, ele tivesse uma placa programável e ele tivesse um motor. Ele não tem, gente, eu sei, eu tô vendo que não tem, mas vamos imaginar que ele tenha, tá bom? Vocês lembram o que eu fiz numa das aulas anteriores? Eu medi o comprimento da mesa e baseado, então, no tamanho da circunferência da roda, eu defini quantos giros ele teria que dar na roda até chegar ao extremo a parte extrema da mesa. Lembram disso? Então, dessa vez eu fiz diferente. Eu não quero que o carrinho saia de cima da mesa. Então, ao invés de eu descontar o comprimento do carrinho, que era de 7 centímetros, eu descontei 14. Eu transformei os metros em centímetros, então eu peguei os 200 menos 14 e aí resultou em 186 centímetros. Então, para saber quantos giros o pneu precisa dar, eu simplesmente dividi os 186 centímetros pela circunferência da roda, que era 7,85. Aqueles que não lembrarem, volta lá na videoaula falando sobre esse carrinho, tá bom? Ok, depois de ter feito isso, olhe como que eu monto o meu fluxograma. Então, aquela circunferência achatada, eu dou o início. Depois disso, o próximo passo é funcionar o motor. Muito bem, começou a funcionar o motor, ele vai ficar perguntando constantemente: giro do pneu é igual a 23,69? Se não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse retorno aqui, ou seja, ele vai continuar funcionando o motor. Aí ele pergunta novamente: o giro do motor é igual a 23,69? E ele volta ali e continua, não, ainda não. Até o momento em que ele vai chegar perto da extremidade da mesa e ele vai perguntar: o giro do motor é igual a 23,69? Aí a resposta vai ser sim. O giro do motor agora é 23,69. Então, qual é o próximo processo? Desligar o motor. E, fim, vocês viram que esse fluxograma ele é bem simples e ele é tranquilo de você montar. Você só precisa saber a sequência lógica do que você quer. Agora eu vou pedir para que vocês façam um fluxograma para um robô morcego, que foi o assunto da nossa videoaula anterior, que nós estávamos falando sobre o sensor ultrassônico. Então, os requisitos para que vocês façam só o fluxograma.
O robô morcego ele deve evitar o contato com 10 metros de antecedência para não haver contato com o obstáculo. Então, não sei se vocês se recordam do cálculo que nós fizemos, nós descobrimos através das contas que, olha, não sei se vocês se lembram, que quando ele emitia o som e retornava, esse som levava esses milésimos de segundo aqui, ó. Então, esses milésimos de segundo era o tempo que ele levava para ir e voltar. Muito bem, após saber esse valor aqui, que eu que defini para vocês, ele queria saber qual era a distância que estava o morcego até o obstáculo. Então, foi feito o cálculo e descobriram que ele estava a 200 metros do obstáculo. Eu gostaria que vocês fizessem, então, um fluxograma para um robô morcego. Agora, quais são os requisitos? O requisito é que o robô morcego deve evitar o contato com 10 metros de antecedência para ele não dar de impacto contra o obstáculo. Então, você tem um muro ali para que ele não bata nesse muro. E ele deve virar à direita e desligar o motor após 5 metros, tudo bem? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer semelhante ao que eu fiz anteriormente do carrinho, tá? Não é igual, mas você tem que fazer, você não vai precisar fazer essas contas aqui que nós temos. Por quê? Porque isso aqui já está definido, a gente já sabe que é 200 metros, porém, não esqueçam, eu quero que ele evite o contato com 10 metros de antecedência, tá bom? Assim como eu fiz aqui, ó, para o giro do pneu, eu tive que fazer um cálculo, ou seja, para que ele parasse antes, eu gostaria que vocês também, que pare o nosso robô morcego com antecedência. O fluxograma vai ficar um pouquinho maior do que esse, mas eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Então, para a próxima aula, nós vamos falar sobre expressões lógicas e os tipos de linguagem de programação. Nós já estamos no finalzinho, eu vou ficar aguardando o desenho do fluxograma de vocês, tá bom? E também eu vou querer saber qual é a sequência lógica de como que vocês escovam os dentinhos de vocês. Pessoal, muitos corações para vocês, eu estou muito contente que vocês estão participando das aulas e até a próxima. Não esqueçam de preencher o quiz. Até mais!